vocês estão? Seguinte, temporada nova. Vamos estrear uma parada diferente. Nós vamos fazer um vídeo num formato fora da casinha. Tipo, lembra que a gente falou que gostava de videogame, de quadrinho, de série? Hoje nós vamos discutir a fisiologia do Aquaman. Então é um novo programa que a gente quer implantar no canal, uma nova playlist, um novo formato, que seria Papo de Tutor Curioso. Então, episódio 1, Aquaman. Então seria Aquaman, focas e mergulho. Hein, seu Zé? Tudo na paz? Tudo na paz. De férias e trabalhando. Mas agora foi divertido, né? Lançar esse desafio aí foi ideia de aluno lá, coisa durante a aula. E aí eu mergulhei um pouco para tentar entender a fisiologia do Aquaman, possibilidades, como é que ele podia respirar aí, e acabei desembocando nas focas e no mergulho, né? Então a gente vai discutir um pouco aí fisiologia comparada. Vamos ver se deu certo, né? Eu acho que deu, estudei pra caramba, precisei ler um monte de coisa nova que eu não li há muito tempo, então gostei, eu achei que ficou bem legal. Tomara que convença a galera, que o pessoal curta aí o que vai vir Vai pela dar pra frente, né? convencer que o Aquaman existe? Rapaz, não sei. Que Mas, dá, que é mas, plausível? mas dá para dar uma conversa boa. Pelo menos, né, vale a Essa é a discussão. E intenção. lembrando, né, é, mas é isso. Mas acho que vai ser legal. Vamos ver o que o pessoal acha depois. Mas com a força de Poseidon a gente segue aí nesse, nesse próximo episódio aí. Vamos ver o que sai pra gente, né? Bora Então lá. é só você me falar. Pode Já tá. começar então? Já tá bonito. Já tá. Então tamo aí. Aquaman, focas e mergulho, né? E aí a gente sabe, por exemplo, que os seres, né, os homens que vivem no mar já é uma coisa muito comum, né? Todo mundo discute. A gente tem aí o grande confronto Marvel e DC também nesses homens aquáticos, né? O Namor e o Aquaman, né? Namor da Marvel e o Aquaman, eu acho que é mais famoso o Aquaman, né, da DC, mais badalado. Já tem É, filme, né? esse da Marvel não é É, muito pop, não. vai sair filme ano que vem aí dele contra o Pantera Negra. Vai ficar famoso, mas meio anti-herói ainda. Tem a promessa, né? Não sei, estão especulando. Mas ele é mais antigo até que o Aquaman, o da Marvel. E teve aí, né? Só para puxar um gancho, que eu sou da década de 80, gostava muito do He-Man. Tinha o Aquático aí, o vilão do He-Man, né? Uai, tem Que He-Man tava aí novo. também. Tem o He-Man novo, eu já vi Tem já. o He-Man novo. Bem legalzinho, né? Mas tá aí, são os seres aquáticos, né? O Aquaman e o Namor são meio Atlante e meio humano, né? Então, pai humano, mãe Atlante, e gerou esses super, né? Esses meta-humanos aí que conseguem viver na água e fora d'água, né? Respiram ar, né? E vivem dentro d'água aí, né? Então, o príncipe submarino aí, o rei dos mares. Então, vamos seguir para frente. Aí a gente teve essa ideia de discutir esses caras, né? E na pesquisa, a primeira coisa que eu me deparei é com isso aí, ó, né? Foi até uma indicação de um aluno que tem um livro onde o Batman, né? Um livro chamado Anatomia dos Meta-Humanos, né? Da DC. E nesse livro aí o Batman ele faz um estudo sobre um monte de meta-humano, entre eles o Aquaman, com o objetivo de saber pontos fortes e fracos para se ele precisar trocar pancada com ele em algum momento, ele saber as fraquezas do Aquaman. Então ele vai lá, escreve, pesquisador, né? O Batman é um pesquisador, então ele, Não ele tem vai ali, superpoder, tenta. né? Tem que estudar. Tem que estudar, tem que pesquisar, né? Então ele é forte nisso e aí ele faz uma pesquisa pesada, né? Um monte de hipóteses, já que não dava para abrir o Aquaman, pegar a célula para estudar, né? Ele até fala isso no livro lá, tá tudo escritinho com a letra dele. E É aí ele fala, caderninho deles. O e livro é o caderninho, caderninho dele, né? é o caderno dele, esse livro, né? Então a ideia desse livro é essa. É bem legal. E aí ele faz um estudo, ele faz um monte de hipóteses, ele fala, olha, vou tentar imaginar aqui o que acontece. Que é o que a gente vai fazer aqui também, né? Não vamos copiar o Batman, vamos partir por outros caminhos, mas vale a pena aqui a ideia. Então, o que o Batman achou? Então a gente vai olhar para a respiração. A primeira coisa que o Batman fala, olha, pode ser que ele tenha guelra, né? Mas guelra não serve para respirar ar. Tá? Por isso que o peixe morre fora d'água. A guelra não funciona muito bem para respirar ar, porque ela colapsa. O peso dela, né? Perde a Ela sustentação fora fecha, né? d'água. A água mantém a sustentação dela, mas quando você sai, ela fecha e aí perde muito da capacidade de troca gasosa ali com oxigênio. Né? E aí o peixe morre sufocado num lugar cheio de oxigênio. Tem muito mais oxigênio que a água, mas mesmo assim ele morre sufocado. Então,
o Batman já exclui as guerras, né? E eu concordo com ele mesmo. Acho que a guerra não ia funcionar para fora d'água, né? O Namor tem guerra, né? O da Marvel, né? Mas a guerra não dá muito certo. Aí ele vai por um outro caminho e ele diz que possivelmente o Aquaman respira pela, né? Realiza as trocas gasosas dele pela pele, né? Até porque você não vê o Aquaman movimentando água pela boca, né? Ele não fica Pra igual um peixe passar lá. água por dentro, né? Ele não tá, você não vê ele puxando água ali o tempo inteiro, né? Então ele, olha, acho que Aquaman, uma possibilidade é ele respirar pela pele, né? Só que Tipo um para você sapo. respirar pelo tipo um anfíbio ali, um sapo, uma rã, né? Só que para você poder ter uma troca eficiente ali pela pele, você tem que ter uma pele extremamente fina, né? Que facilite as trocas. Além delas, e aí você tendo uma pele fina, além da troca gasosa, o que ia acontecer por conta da água salgada, da osmolaridade da água, é que o Aquaman ia perder água pra caramba pela pele. Né? Podia fazer a troca do oxigênio, mas Meio ele ia perder muita água. hipertônico, né? Muito sal. É, Por então osmose, a ele água tem ia lá. embora, né? Você tem ali 1.000 miliosmóis, né? Então ele ia perder muita água, ele ia murchar ali, ia perder água pra caramba. Né? Então esse é um dos motivos que a troca é até um dos motivos da gente não ver muito anfíbio no mar. Você pensar isso, imagine um sapo na água salgada, a gente não vê, né? O pessoal até às vezes joga sal no sapo para ver o sapo. Eles não Sacanagem. façam isso, não, é maldade. Mas você que vê criança às vezes falar, não, não joga água, joga açúcar no sapo, né? Então não pensem nisso. Né? Então a pele, apesar do Batman achar que sim, a pele, né, a troca pela pele não seria uma coisa muito eficiente e ia ser uma pele muito fina, né? Para um super-herói, essa casca fina aí não ia servir muito também, não. Então, tipo, teria que ser exatamente o contrário. Uma pele que não deixasse as coisas passar pra É ele não desidratar, né? isso. O Se ideal você é que você lembrar tenha uma pele que o que. personagem. Se você lembrar que o personagem é blindado, É. Então, a você, pele não, né? realmente. Não, e se você pensar que ele usa roupa também, né? Então você já perdeu uma boa parte da troca por causa da roupa no meio do caminho, atrapalhando. Mas você bota uma roupa permeável, tal, tem um monte de coisa, mas acho que pele não seria uma boa possibilidade, não. Vou ter que discordar do Batman aí, né? E aí a outra possibilidade é um pulmão que respire ar e água, né? Então entrou na água, você puxa a água para dentro do pulmão, respira, vai fazer a troca no pulmão com a água, né? Um pulmão adaptado para respirar nas duas situações. Também é um problema porque o pulmão vai sofrer da mesma coisa da pele, né? Na hora que essa água salgada chegar no pulmão, esse pulmão vai perder a água para dentro do pulmão, né? E aí É, pode não tem como atrapalhar ter bastante. superfície de troca com a água do mar, né? Não, é muito ruim, né? Então, a guerra é legal porque a água passa por ela e sai do outro lado, né? E aí o peixe tem adaptação para perder esse sal, É, e se ele né? fosse ventilar o pulmão, encher de água, jogar pra fora, encher de água, jogar pra fora, haja músculo pra isso, né? Não, é a musculatura do tórax dele, mas ele é um super-herói, até aí eu até rolava, Hum. né? Mas é isso. Então a gente, beleza, teve isso do Batman e, pô, vamos tentar pensar então um outro caminho. Qual é esse caminho? Aquaman é um Atlante, e o Batman dá essa dica pra gente, olha, ele é meio Atlante, então isso quer dizer, e como a mãe dele era meio Atlante, o pai humano, né, e tiveram um filho, quer dizer que a fisiologia é semelhante entre o humano e o Conseguiu Atlante, gerar uma né? prole viável, Já né? já teve um filho, então possivelmente eles têm uma fisiologia muito semelhante, né? Então a partir daí, né? E aí, pô, quem que são esses Atlantes? Atlantes é um povo que morava numa ilha, né? São netos de Poseidon, né? São descendentes de Atlas, viviam numa ilha. Essa ilha, eles começaram a tocar o terror. Poseidon afundou a ilha, eles morreu um monte de gente, mas alguns se adaptaram e aí passaram a ser a Atlântida afundou, né? E Então, aí, tipo, nas histórias em eram quadrinhos, humanos então, adaptados a viver na Terra, como qualquer outro humano, isso, apesar de família nobre, família, mas que eles eram teve que bem se nobres. adaptar, teve que sobreviver dentro d'água do nada, né? De uma hora para outra, quando afundou a terra deles. Isso, tiveram que se adaptar rapidamente. E aí a gente busca alguma analogia ou alguma semelhança na natureza. Vamos ver quais animais viviam Quem na já Terra fez e isso, né? precisa. Quem já fez isso na Terra? Quem que precisou evoluir da Terra para ir para a água? E a gente chega nos nossos amiguinhos aqui, as focas, né? Então tem um monte de Bonitinho. animal, os cetáceos, as focas, os pinípedes, né? Os, os cetáceos que também vivem na água, mas as focas são os nossos melhores representantes. Por quê? Por que que as focas são os melhores representantes para esse papo de tutor aqui de hoje? Né? Então a gente vai entender por quê. Por exemplo, essa é a foca de Wendell, né? Ou Weddell,
E esse bichinho aí, ele fica, né, faz mergulhos de 20 minutos em média. O corriqueiro dele ali, ele tá ali, né, 10 minutos, né, 5, 10, 15 minutos de boa, né, mas pode fazer mergulho de 60 minutos, quer dizer que num fôlego, 60 minutos embaixo da água, né. E na profundidade de até 600 metros. O trivial é aquele ali entre 50 e 100 metros de profundidade. Então já tem um bom começo aí entre tempo e profundidade, né? Então Não a gente é um precisou se adaptar para Aquaman, isso. né? Não, aí não é um Aquaman, mas já tem material Talvez os aí. E aí a princípios gente tem o possam elefante. ser extrapolados. Porque aí a gente vai pegar isso como um superpoder, né? Jogar, potencializar isso Isso. aí. E aí a gente tem, por exemplo, agora um elefante marinho. O elefante marinho faz mergulhos de 400 metros diariamente, tranquilamente. Passa 80% da vida dele no mar, né? E mergulho de duração de 20 minutos aí a 25, podendo ficar 120 minutos. Então, pô, 2 horas de mergulho já é você botar um filme na Netflix, parar de respirar e só respirar quando acabar o filme. Se for um filme de terror, dá certo. Né? Então, esse aí é o elefante marinho. Então, a gente já tem aqui os representantes, a gente vai mergulhar na fisiologia desses bichos para tentar ver como é que esses bichos fazem esse, esse negócio todo assim, né? Então, aí a gente vai entender que são animais que respiram ar. Então, eles vão lá em cima, igual a gente está respirando aqui, precisa respirar ar para poder mergulhar. Eles precisam de oxigênio extraído do ar, né? Não respiram água, né? Igual um peixe, por exemplo. Né? Então, vamos mergulhar com esse bichinho aqui para a gente entender. Primeira coisa que a gente pensa, né? Pô, se eu vou mergulhar, eu vou fazer o quê? Encher o pulmão. Então, vamos olhar o pulmão desse bicho para ver o que ele tem de adaptação. Tentar fazer E um aí, o que a banco de gente. oxigênio, né? Vamos estocar oxigênio. Vou mergulhar, vou encher. Vou lá em cima, respiro, puxo o máximo de oxigênio, né? Vou fazer um estoque para mergulhar com esse oxigênio. E aí, uma das coisas que a gente vê é que o pulmão dele não é muito diferente do nosso, não. Nosso, que eu digo, os humanos, né? E de outros mamíferos. Então, eles têm um pulmão muito semelhante ao nosso, em termos de tamanho, de proporção com o corpo, né? E além disso, quando eles vão mergulhar, em vez de fazer o que a gente costuma fazer, que é inspirar, eles expiram. Eles jogam o ar para fora. Ah, mas Desce por que vazio. jogar o ar para fora? Porque, cara, você encher um pulmão de ar vai dificultar você afundar. E se você quer Vou mergulhar, é legal boiar. você não ter. Porque senão o oxigênio que você está levando você vai gastar só para combater essa força, só para descer. Então, eles expiram e mergulham. Né? Então, está aqui, ó. Eles levam em torno de 6 ml de oxigênio por quilo de peso, enquanto a gente costuma levar em torno de 9 ml por quilo de peso de oxigênio. Né? E além disso, quando eles chegam lá embaixo, né, à medida que vai descendo, profundidade, a cada 10 metros você soma uma atmosfera de pressão. Então, por conta da pressão da água, esse pulmão vai colapsar, ele colaba mesmo, né? Quando ele colaba, o ar que está ainda nos alvéolos ali, que é onde você consegue trocar, é jogado para brônquios, traqueia, que não realiza troca nenhuma. Então, mesmo se ele levasse oxigênio para caramba no pulmão, ele ia ser inútil, porque esse oxigênio ia ser deslocado para um lugar que não tem troca gasosa, tá? Então, o pulmão, apesar de parecer que seria a primeira reserva de oxigênio, não é uma reserva muito boa, não é muito usada por eles. Vamos Mas lá para a esse segunda banco tá forma em de. outro lugar. Vamos para a próxima reserva possível. Células vermelhas, as nossas hemácias. Então, né, o oxigênio fica ligado a elas, né, quando a gente inspira, e aí a gente já viu uma primeira adaptação. Agora sim, legal. Né? As focas, por exemplo, elas têm em torno de 200 a 250 ml por quilo de peso de sangue, enquanto a gente está entre 60 e 110 ml, né, para cada quilo. Né? Isso, por exemplo, um homem de 70 quilos, a gente tem 50 litros, 55 litros de sangue. Né? Se a gente tivesse uma proporção igual de uma foca, a gente sairia de 5 litros para 14 litros de sangue. Muito mais sangue. Né? Então, as focas têm muito mais sangue que a gente, né, Já é um proporcionalmente. reservatório. Ou você já Tá sai de 5 começando a para fazer 14, sentido. já quase triplicou, né? Além disso, além de você ter mais sangue, esse sangue das focas, ele tem um hematócrito maior. O que é isso? Eles têm mais células vermelhas por ml de sangue, por 100 ml de sangue, né? Então, 60% do sangue ali é célula vermelha. Ele tem mais célula O que, vermelha, mais o que faz capacidade de render carregar mais ainda a quantidade de sangue mais que elas ainda. têm. Estoca mais É, oxigênio. mais sangue com maior capacidade de estocar oxigênio.
né? E tá aqui, ó, né? Você vê que a gente consegue no nosso sangue carrear aí 100 ml de oxigênio por quilo, né? As focas já chegam a 45 ml. E por último, muito legal, elas têm um baço grande, maior que proporcionalmente que a Oh, gente, né? E esse baço, durante o mergulho, ele se contrai e nessa contração ele consegue jogar para a circulação 3 litros de sangue, né? ou Então seja, soma um mais banco de 3 litros. sangue. É um banco de sangue. E é um É, sangue extremamente concentrado em célula vermelha. 90% desses 3 litros são células vermelhas, né? Hemácias, eritrócitos, são jogados lá na circulação. Então você joga mais célula vermelha. Isso vai aumentar a viscosidade do sangue, é claro, né? Por isso só acontece durante o mergulho, tá? Quando ela volta para a superfície, isso volta tudo à normalidade. isso Esses tem 3 toda uma litros voltam para implicação o de, baço. tem toda uma implicação de pressão arterial, Tem. de um monte de coisa, né? É, ia causar um aumento do trabalho cardíaco, né? Então você precisa também se ajustar a isso, mas você vê que a quantidade de sangue aumentou pra caramba aí, então o sangue já é um bom aumento aí na capacidade de levar oxigênio para baixo d'água. E a gente tem uma terceira reserva, que a gente acaba nunca falando muito, né? Mas é uma reserva, músculo, né? O músculo, como a gente sabe, ele tem mioglobina, né? Então, as focas elas têm uma proporção de mioglobina, uma concentração de mioglobina muscular muito maior que a nossa, né? A gente está em torno de 4 a 9, elas estão em 55 a 70 miligramas por grama de Caramba. peso, de músculo, desculpa, né? Por isso esse músculo delas é bem escuro, aí pretão, por conta da quantidade de mioglobina, né? E isso aumenta bastante a capacidade, dá 6 vezes mais que a gente a capacidade de carregar oxigênio no músculo. Lembrando, esse oxigênio que Tipo, vai para não o vai pro músculo só sangue, fica né? ali. Não. Ah, Mas, uma vez que o mas oxigênio garante saiu o do sangue e foi músculo, para o né? músculo, A ele, contração ele, muscular dela pra ela nadar tá garantida ali. É um oxigênio isso, que não vai pro sangue, né? mas, tipo, todo aquele banco de sangue rico de hematócrito, volume pra caramba de sangue, um armazenamento da gota no baço, isso tudo pode ficar pros outros tecidos, né? O músculo se garante só na Isso. mioglobina, que não é pouca. Ele leva o dele ali e boa, né? Olha, não vou usar o seu, mas eu tô com o meu aqui, também não volta para ninguém, é dele. Então você tem aí essa outra reserva boa. Quando a gente olha isso, né? A gente vê então que as focas conseguem levar em torno de 90 ml de oxigênio por quilo de peso, né? Enquanto a gente consegue levar ali uns 25 ml de oxigênio por quilo de peso no nosso mergulho lá, sendo que no nosso caso boa parte é no pulmão, né? Você vai ver a importância do pulmão para as focas, ele é muito baixo em torno de reserva de oxigênio para o mergulho, né? Então tá aqui, são as duas foquinhas aí no, né, o da foca aqui, esses dois maiores aí, a foca de Weddell, ela é o segundo maior. Deixa eu puxar eu sempre esqueço. Aqui, ó, da foca de Weddell é esse aqui, e aqui é a foca de capuz. Depois vocês buscam lá na internet se vocês quiserem ver a cara dela. Não achei bonita, não. Mas ela é uma ótima mergulhadora, né? Então, tô aqui as duas aqui, né? São as nossas grandes mergulhadoras. Não tem aí o leão marinho, o elefante marinho, tá? Mas então tá vendo, já vê que ela tá levando ali um pouco mais de 3 vezes, né, a quantidade de oxigênio que a gente leva. Isso já ajuda bastante. Então, em termos de armazenamento, né, de estoque de oxigênio que está levando, já deu para ver um grande avanço, né, na fisiologia do mergulho desses animais. Outro jeito de você mergulhar mais além de levar mais oxigênio, você gastar menos, né? Então vamos descer mais um pouco com ela aqui, vamos ver se ela se adapta para gastar menos oxigênio. E sim, uma das coisas que acontece quando elas mergulham é essa vasoconstrição intensa, né? Então, ela faz uma vasoconstrição e corta a circulação para a musculatura estriada esquelética, para a víscera, né? Corta a circulação mesmo, elas ficam sem receber sangue. Então tá aqui, ó, esse aqui foi O que importa é o que interessa, né? O que importa é o que vamos interessa. Vai manter, mandar sangue pro vamos, rim pra quê? vamos manter o sangue na cabeça e no coração e pulmão ali só, nessa circulaçãozinha aí. E aí a gente vê aqui, ó, isso aqui é uma foca antes de mergulhar, né? Você vê que o contraste está chegando aqui, ó, no rim esquerdo e rim direito, ou o contrário. Esse aqui é o rim esquerdo. Rim esquerdo, esse aqui é o esquerdo, esse aqui é o direito, beleza? E aí quando ela mergulha, ó,
Essa vasoconstrição faz com que eles Maneiro. desapareçam, porque agora o contraste não chega mais nele. Cortou a circulação para os rins, né, mostrando esse corte. Então, esse corte é generalizado. É um corte na circulação aí que mantém agora, ele vai tirar o sangue de músculo, de víscera, e manter todo o sangue, todo o fluxo de sangue vai ficar concentrado aí para cabeça, né, cérebro e coração. Né? Isso ia causar um aumento de pressão absurdo. Né? Se você só faz uma vasoconstrição e joga todo o sangue para um lugar só, isso ia aumentar a pressão pra caramba. E aí vem uma outra adaptação. Para evitar que a Baixa. pressão suba, diminui a frequência cardíaca. Então, à medida que ela vai mergulhando, ó, né? Aqui é o tempo de mergulho, né? À medida que ela vai sofrendo aquela vasoconstrição, essa frequência cardíaca vai caindo, né? A ponta que a gente está em 10 batimentos por minuto, mas tem artigos que a gente vê que esses 10 batimentos pode chegar em torno de 4 batimentos. Você bota um minuto aí, você conta 4 batimentos para você ver o que é isso. É um batimento a cada 25 segundos, 15 segundos. Né? É Conta 15, tipo, tum. o músculo não vai precisar de oxigênio. Já tem o dele. Não. Tem um monte de órgão que você não vai precisar dele para mergulhar. Então mantém só ali, regula a bomba para segurar a pressão. Pô, perfeito. Perfeito. Daria. Perfeito. Na nossa cabeça já deu. Mas não, Já pior que deu, não. não. Só com a Já minha se deu. Para mim, esforçar, eu para mim já estava satisfeito daqui. Só que aí acontece outro negócio. Quando a gente dá para vai ver mandar o e-mail pro quanto. Batman já. Já dá para Ó, negociar. descobri. Só que aí quando a gente vai ver quanto dura esse oxigênio no músculo, né? A gente vê aqui, ó, nesse gráfico aqui, que o oxigênio, ó, essas linhas pretas aqui é o quanto está caindo de oxigênio no músculo. E você vê que o oxigênio do músculo ele acaba aqui, ó, com 15 minutos acabou. Aquela Oxê, reserva queimou em tudo 15 isso para minutos. 15 minutos. Toda essa adaptação que a gente discutiu É, até agora é para 15 minutos. 15 minutos de mergulho. Né? E aqui o arterial, ó, chega lá em 25, quase 25, ele está também no talo. E você fala, rapaz, a gente viu mergulho de 60 minutos, de 120 minutos lá. E não é mentira, não, é aquilo mesmo. E esses bichos o que está mantendo eles, né? Oxigênio, para que a gente usa oxigênio? As células usam oxigênio para realizar metabolismo aeróbio, né? Manter o funcionamento da célula, realizar Nosso metabolismo último aeróbio, vídeo. Papo de produção de tutor ATP, 26. isso, né? Produção de ATP. Quando acaba o oxigênio, essa respiração aeróbia ela é modificada para uma respiração anaeróbia. E essa respiração anaeróbia resulta em produção de ácido lático. Então a gente precisa ver se esse bicho está produzindo ácido lático. E aí quando a gente vê, ó, naquele tempinho lá, os 10, 15 minutos, quando começou a acabar o oxigênio no músculo, olha aqui a concentração de ácido lático no músculo, como é que sobe. Ou seja, ele saiu do metabolismo aeróbio e entrou no metabolismo anaeróbio. Tá mantendo as funções dele. Esse bicho está nadando, pô. Tá embaixo d'água, tá nadando, né? Então, e esse músculo não está recebendo sangue, né? Então ele entra no metabolismo anaeróbio e o mais legal, o ácido lático que aumenta no músculo não aumenta no sangue arterial. Por quê? O Porque o sangue não tá músculo indo não lá, recebe né? sangue. Não tem sangue para Não tá indo tirar o lá. ácido lático. Então, e aí esse ácido lático ele vai concentrando no músculo, né? O músculo realizando o metabolismo anaeróbio e aí a foquinha vai tocar aí mais um bom tempo aí embaixo d'água, certo? Vamos subir um pouco aí com essa foca, voltar lá para a superfície para ver o que, que acontece agora, porque esse ácido lático está se concentrando aí. Então a gente sobe agora com a foca. Pô, mas é de explodir a cabeça, né? Você pensar no mergulho de 60 minutos, um monte de adaptação para manter um metabolismo aeróbico de 15. Tá? É isso aí, ó. E mais Né? todo 20 o aqui, ó. resto, até 70 o teu gráfico aí, ó. Esse Só, gráfico aqui é só o por tempo de mergulho. resistência ao ácido lático, só por metabolismo anaeróbio, por fermentação. Isso. É. E aí você, provavelmente não, essas células são extremamente resistentes a essa hipóxia, a manter esse metabolismo anaeróbio por tanto tempo, né? Que é uma coisa impensada para a gente. A gente apaga muito antes. Né? Então aqui, você está vendo aqui, ó, esse aqui é o que eles chamam de limite aeróbio de mergulho, dura em torno de 25 minutos aqui, no máximo, e daí é tudo anaeróbio. Né? Então, se a gente olhar, e quando essa foca volta, né, quando ela chega lá na superfície, tem um gráficozinho também disso, embaixo d'água aqui, ó, esse aqui é o tempo de mergulho, né? Então no tempo de mergulho, CO2 sobe,
o oxigênio baixa e o ácido lático começa a subir. Aqui o ácido lático arterial, né? Sobe pouquinho. Quando a foca sobe e respira o ar, quando ela vai Aí o respirar sangue ar, começa a perfundir de novo, né? aquela vasoconstrição começa a desaparecer, né? Lentamente ela vai diminuir, perfunde o músculo, e aí o ácido lático cai na circulação sanguínea, e aí ele aumenta bastante. E depois ele vai baixando, né? É metabolizado. Ao longo do tempo, para ser metabolizado, né? O CO2 baixa e aqui o oxigênio volta aos seus níveis normais. Né? Nesse momento, ela tem que ser, além de ser resistente a essa queda do pH, né? Que vai cair com o ácido lático, diminui o pH do sangue. Além de ser resistente, ela tem que ter um sistema de tamponamento muito bom para evitar que chegue a uma queda de Que pH dispara, né? níveis dispara. Dispara. Né? Então, mas foi isso, e a galera viu isso, né? Olhou isso tudo com estudo mesmo. O pessoal conseguiu ver isso tudo aí, foi muito legal. São pesquisas de anos, tá? Que eu estou resumindo aqui, e não tem nem tudo, tá longe de ter tudo que esses caras já descobriram. Tá? Então as focas fazem isso, né? Para elas mergulharem e conseguirem ficar bastante tempo. Né? Entra toda essa sequência de eventos aí, foram adaptações de muitos anos que fizeram com que elas façam isso. E pra gente, o ser humano, será que a gente tem alguma coisa? Sim, a gente consegue. Por exemplo, se a gente tentar mergulhar, uma das coisas, se a gente enfiar a cara na água, só de enfiar a cara na água, a gente já tem uma bradicardia e uma vasoconstrição periférica. Né? Um resquício daquele reflexo lá da foca. 10 segundos, Mas, quase morre, tá bom já. mas tem um povo chamado Barral, Bajau, né? Que, que eles são nômades marinhos. Eles vivem na água, basicamente. Né? Eles vivem sobre a água, né? Em barcos, em casas flutuantes, né? Então esses caras passam a vida na água. E eles mergulham muito, eles fazem mergulho de 70 metros. E enquanto eles estão mergulhando, eles passam às vezes 60% do tempo dentro d'água, né? Eles tiram alimentos da água, eles pescam, tudo, toda a vida deles é baseado no contato com o mar, né? E aí, pô, mergulho de 70 metros. E isso não é tipo assim, não, um cara de lá, não. É todo. A comunidade inteira mergulha muito. Vive na água nesse naipe aí. E aí foram fazer um estudo com esses caras. Pô, o que esses caras têm de diferente que permite eles, né, a mergulhar assim? E aí descobriram, saiu um artigo em 2018, onde mostrou, por exemplo, que o baço desses, né, dessas pessoas, né, dos Bajau, é em torno de 50% maior do que um baço de Aí. uma outra tribo próxima. Aí já chegou na foca, já um pedaço. Já é um coisa, né? Um caminho ali de que alguma coisa melhorou ali para eles. Né? Então ele já tem um baço, ou seja, tem uma reserva de célula vermelha que ele pode, na hora do mergulho, jogar para o sangue e depois do mergulho voltar, né, para o baço, para ele até não ter problema de pressão. E nesse estudo os caras descobriram, né, fizeram uma mapeada lá e acharam um gene responsável por isso. Ou seja, não é uma adaptação que vem porque eles mergulham muito. Ela é genética. Né? Ela foi Foi uma selecionado. coisa que foi selecionada por um povo que vive nessas condições. Ou seja, eles foram se adaptando ao longo dos anos, né? Sofreram mutações e aí, hoje em dia, eles têm, né, uma alteração genética que faz com que eles tenham um baço maior e isso permite que eles mergulhem mais, por mais tempo. Né? Então, vamos dizer, já está indo num caminho aí. Bota isso aí para cozinhar 100 bilhões de anos, talvez a gente tenha alguém que vai ficar muito tempo embaixo d'água, né? Meio foca. Né? Então, muito legal Mas essa. eu ainda tô surpreso que, tipo, toda aquela adaptação circulatória da foca só deu 15 minutos. É O pouco, né? segredo é a resistência ao lactato. Com certeza. Não, o segredo foi como essas células conseguem manter esse metabolismo anaeróbio tranquila por tanto tempo, porque não morre, pô. As células não estão morrendo, elas estão mantendo isso viável e volta, né? E tem um monte de adaptação ainda que a gente não fala. E aí, voltando, né? Acho que agora vamos chegar no nosso Aquaman novamente, né? Então, o que poderia ter de adaptação nesse rapaz aí, né? Então, possivelmente o Aquaman, muito mais sangue, um baço grandão aí, cheio de sangue, que vai se contrair e jogar sangue pro sistema circulatório dele, uma, um hematócrito maior, né? Que o nosso, então muito mais célula vermelha também no sangue, muito mais mioglobina, ou seja, além de ele ter, né, ter mais um hematócrito maior, muito mais mioglobina para ligar esse oxigênio no músculo,
né? E aquela grande resistência, né? O metabolismo anaeróbio. Ele seria um cara que a boa parte da função muscular dele ia tocar no Deve anaeróbio ser por mesmo, muita aí. produção de. Deve ser por aí. Né? E aí, como Dá, ele é dá para super, ele negociar. fica um mês lá de boa. Aí a diferença dele para uma foca é que ele seria uma super foca. Ele teria essas adaptações super, né? Então, mas já é um caminho que para mim eu acho que vale mais. Ah, e de vez em quando ele ia ter que subir na superfície e tal, para puxar um arzinho lá, né? Até porque a gente eliminou a possibilidade de respiração pela pele. Rapaz, acho que é isso que a gente tem para falar hoje. Bem, né? Então, Bem, gente, né? espero que vocês gostem desse formato novo. A gente quer fazer mais coisa. Sim, Esse livro do Batman tem outros super-heróis, tipo, e tem outras coisas, inclusive do Aquaman, que a gente foi escolher um para fazer um vídeo. Dá para fazer mais conteúdo a respeito disso. E a gente tá buscando. só do Aquaman dá para falar muita coisa ainda. A gente Ixi, vai. a gente tá buscando, sabe, conteúdos da área nossa de fisiologia, de imunologia, de quadrinho, de videogame, coisas para trazer para vocês nesse novo programa aí do Papo do Tutor Curioso. Isso. E se vocês Beleza? gostaram, aí fala, divulga para os seus amigos que gostam. Se o amigo gosta do Aquaman, divulga. Se o cara gosta de mergulhar, divulga. Se o cara é biólogo e gosta de fisiologia comparada, divulga. E sei lá, divulga aí pra galera. Pra trazer mais gente, para trazer mais ideia. Botem as ideias aí, que de repente a gente consegue fazer alguma coisa, algum vídeo sobre isso. Né? Mas beleza, espero que vocês gostem. Até mais. Até mais, abração.